Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br, também pelo site do sindicato em www.secor.org.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar conosco, Delcides Regatieri, ele que é coordenador da Defesa Civil de Osasco e vem falar com a gente um pouco sobre a importância deste órgão tão necessário para o dia a dia e para a segurança dos moradores do município. Olá, Delcides, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, os telespectadores da TV Secor. É um prazer estar aqui com vocês, né? Queria mandar um abraço para o Neto, né? O presidente do Sindicato dos Comerciários, amigo desde muito tempo, né? É bom não falar o tempo para a nega não perceber a idade, né? Mas, de qualquer forma, é de um longo tempo. Mando um abraço para ele, pessoa sempre importante aí na cidade. Ok, muito obrigado por reservar um espacinho na tua agenda, no teu dia a dia, para vir conversar aqui conosco, com o nosso telespectador. É importante tá dando a satisfação, informando a cidade, informando a sociedade civil de uma forma geral. Isso é importante para a cidade e para o próprio trabalho da Defesa Civil, né? Vocês vão começar pelo básico. Qual é o papel da Defesa Civil? O que é a Defesa Civil? Bom, a Defesa Civil, na verdade, ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E ela vem no sentido de recuperar os serviços básicos de infraestrutura decorrente de algum problema ou de alguma situação de tragédia que se estabeleça, né? Por exemplo, deslizamento, enchentes, de uma forma geral. Na época da guerra, evidentemente, era em função dos ataques aéreos, bombardeios, né? Então, os serviços básicos de infraestrutura das cidades precisavam ser recuperados rapidamente para a cidade voltar a funcionar, né? E a Defesa Civil, ao longo desse tempo, ela foi se desenvolvendo. No Brasil, ela começou com um grande ela começou a ser rearticulada a partir do grande deslizamento que houve lá na Serra do Mar, em Caraguatatuba, um grande dilúvio lá, muitas famílias perdendo muitas coisas. E o papel que ela tem, né, é o papel, na verdade, de prevenção, né, de socorro e de recuperação da normalidade, né? São os três elementos que compõem o que na verdade, a atividade ou o trabalho da Defesa Civil. O trabalho de prevenção ocorre durante todo o ano, né? Quer dizer, em caso de catástrofe, onde entra a Defesa Civil. Mas assim, não é só depois que aconteceu, né? Tem um trabalho de prevenção. Não é só depois que aconteceu, tem um trabalho de prevenção. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Secretaria de Obras e Serviços, né, fez todo um trabalho em função do quê? Em função do levantamento que tinha a Defesa Civil, né, os seus órgãos técnicos, os seus órgãos operacionais, né, a supervisão operacional e a supervisão técnica, para o quê? Fazer a limpeza dos canais, fazer a limpeza das bocas de lobo, né? E para quê? Para que a cidade pudesse receber no período de novembro a março as chuvas, né? O período onde chove com intensidade é de novembro a março. Para você ter uma ideia, né, Osasco é uma cidade que, mesmo você tendo 100% das bocas de lobo limpas, né, e os canais desobstruídos, galeria desobstruída, né, se você tem uma chuva de 50 milímetros, com certeza você vai ter, na verdade, você vai ter cheias, você vai ter enchente, você vai ter ponto de alagamento. Não tem escoamento que dê conta disso. Não tem escoamento, né? Você tem o problema também do nível do Tietê. Você pega, eu falei isso numa outra entrevista na Record, outro dia, estava até comentando, né? Por exemplo, na última cheia do córrego Buçocaba, onde alagou toda a região central, né? E assim, perturbando a vida dos comerciantes e dos comerciários, né? Exatamente. Por exemplo, nesse dia, se percorresse o rio Tietê, você percebia que o rio Tietê estava parado, né? Na verdade, assim, infelizmente, o que você tem no Estado é uma subordinação da política de geração de energia. Por que eu digo isso? Porque a Edgar de Souza, construída na década de 50, na verdade ela foi para gerar energia para São Paulo,
E o interesse maior, assim, dos órgãos estaduais acaba sendo o quê? Guardar a água para gerar energia. Agora, isso daí numa situação como a da última cheia que houve, que afetou não só Osasco, afetou Carapicuíba, todas as cidades da região, Barueri, né? Por quê? Porque simplesmente as comportas da Edgar de Souza não foram abertas no momento certo, ficou demorando, né? Ficou demorando, o nível se eleva, o Buçocaba não consegue entrar, né, no Tietê. E daí você tem um retorno, e daí vem para o Buçocaba, as galerias também não abaixam e a água se acumula nessa região entre o Floresta e o Largo de Osasco, é uma região extremamente afetada, porque é uma região um pouco mais baixa ali, né? E a água não deu escoamento, mas não deu escoamento, é quase, porque é o efeito cascata ao contrário, vamos dizer, né? O efeito cascata, né? Você represa a água, né? Ela vem subindo. Ela vem subindo. O nível vai elevar-se ao longo vai se de todos elevar, os canais. Aí e daí, assim, você fala com o governo do Estado, o governo do Estado faz ouvidos, ou seja, é como se não estivesse ouvindo, né? Ouvidos xoxo, né? Quer dizer, não ouve, ou dá uma desculpa esfarrapada. Não sei, você lembra, teve, por exemplo, isso daí também aconteceu, assim, numa situação até mais alarmante, lá no Ceasa, na época que o nosso vice-prefeito, Valmir Pracidelli, era presidente do Ceasa até, né? Então, eles não abriram as comportas do Cebolão aqui, da barragem móvel do Cebolão, a água invadiu todo o Ceasa. Eu me recordo dessa eventualidade e foi terrível. Foi terrível, muita gente perdeu muita coisa, o Ceasa ficou praticamente quase que uma semana sem funcionar adequadamente, e muita gente tendo prejuízos bastante significativos, né? Aqui em Osasco a situação foi semelhante, só que aqui o nosso foi a barragem Edgar de Souza, né? Então, é que assim, o que acontece? Agora, não existe então um sistema de alerta e de conversas entre o governo do Estado, os governos municipais? Não, infelizmente a gente vem batalhando para que isso se estabeleça, a gente vem batalhando para que os municípios tenham uma certa governabilidade sobre esse sistema. Mas, assim, o que você tem? Você tem a nível estadual, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas parece que dentro do próprio governo do Estado não se conversa, por exemplo, com o DAE, que faz, com o DAE, com aquela empresa que faz a geração de energia. A AES? Não é a AES Eletropaulo, não é é uma outra que fica lá na Zona Sul de São Paulo. Mas enfim, não tem essa conversa. Não tem essa conversa entre os órgãos estaduais, né? Então. Se eles não se conversam entre si, que dirá conversar com os municípios, com os municípios. E daí fica difícil, né? Porque, na verdade, no fundo, quem sai prejudicado é o cidadão, e o cidadão, na verdade, vê o culpado como a autoridade imediata que está ali na sua frente. A mais próxima. A mais próxima, que é o prefeito, quando na verdade você tem toda uma situação que muitas vezes situações desse tipo fogem até mesmo do próprio poder do prefeito, né? Da autoridade do prefeito em estar fazendo gestão, né? Porque isso, na verdade, é um problema de gestão do sistema, né? Porque assim, você pega, vai chover, todas as águas da Grande São Paulo vai para o Rio Tietê. Agora, só não vai as águas da Baixada Santista, mas todas as águas vêm para o Tietê. É o grande canal de escoamento de São Paulo. Agora, Delcides, aproveitando aí o exemplo que você deu da enchente, qual é o papel, nesse momento, o que faz, no momento que se estabeleceu o problema, aconteceu a enchente, como é que age a Defesa Civil? A Defesa Civil vai para o local, ela trabalha 24 horas, né, o telefone 199, né, ela vai para o local
imediatamente e assim vai, verifica se tem algum carro em situação onde você tenha que estar retirando, ajudando as pessoas para diminuir as perdas materiais, ver se tem alguma situação em que você precisa fazer um socorro imediato, retirar as pessoas, né? Esse o papel é o da Defesa Civil, né? Afora isso, né, na verdade, assim, no período de chuva, né, na verdade, a gente faz o que a gente chama de monitoramento. As viaturas saem para a cidade, já com o highlight ligado, né, na verdade, acompanhando as situações onde a gente tem normalmente um mapeamento que dá os alagamentos sistemáticos. Né? São os mesmos locais para são os sempre, mesmos locais. Né? Você pega... Alguns locais são costumax, né? Costumeiro, né? Então você pega ali atrás do estádio do Rochidale, por exemplo, né? Na Avenida Brasil, no final da Cruzeiro do Sul, né? Avenida Lourenço Belloli, né? Então você já sabe que... São situações que com chuvas de 30 milímetros, né? Que nem nesse final de semana choveu 30 milímetros, esses locais... Sexta-feira, os locais foram alagados, né? Foram tomados pela água, né? E muitas vezes, assim, o pessoal pensa, que nem, às vezes você vê no noticiário da Atena, esses repórteres sensacionalistas. Não, estão fazendo o trabalho deles. E a Defesa Civil? Não é isso, mas a Defesa Civil, tudo bem, ela constatou, verificou, não tem mais ninguém para socorrer, ela vai para outra ocorrência. Não dá para ela ficar ali vendo a água baixar. Só assistindo a água. Só assistindo a água. Né? Socorreu, não tem mais ninguém que precisa de socorro, tá? Ela vai para outra... Porque numa situação, em eventos dessa natureza, na verdade, você fica lá na Defesa Civil, pelo menos em uma hora tem 30 telefonemas caindo lá, chamando, olha, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda aqui, né? E evidentemente você tem um quadro limitado de agentes, né? Você tem um quadro limitado de equipamentos, né? Nós falávamos nos bastidores, antes de começar o programa, da estrutura da Defesa Civil, são 52 agentes, 52 profissionais. São 52 agentes, né? São 10 pessoas na parte administrativa, os restantes são operacionais, distribuídos entre agentes de Defesa Civil 3, ajudantes gerais, jardineiros, né? 10 são administrativos, né? 42, depois 40 estão aí na... Isso, e os demais são... Que é uma estrutura aquém da necessidade. Bastante aquém. Uma cidade como Osasco, que está hoje na faixa de 700 mil habitantes, o contingente correto, né? Operacional, ideal, né? Seria em torno de 100 pessoas, né? E isso, o próprio plano de carreira que tem algumas coisas que a gente tem que se orgulhar também, né? Porque em que pese o contingente ser pouco, né? São pessoas muito dedicadas, bastante empenhadas, né? Funcionamos em regime de 24 horas, são poucas as defesas civis no estado que funcionam em regime de 24 horas, temos um canil extremamente importante, somos a única defesa civil no estado que tem um canil com cães preparados para busca e salvamento. Estamos tendo um trabalho bastante sistemático na reformulação do treinamento dos nossos agentes, na equipamentação da Defesa Civil, enfim. Você enumerou aí uma série de estruturas muito bacanas da Defesa Civil, que a gente vai explorar com um pouco mais de claro. Profundidade aí, mas para isso eu vou pedir um minutinho para você, para a gente ir para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Delcides Regatieri, ele que coordena a Defesa Civil em Osasco. Delcides, nós terminamos o primeiro bloco, você explicando aí, falando de uma série de serviços ou de sistemas que a Defesa Civil dispõe hoje para fazer o seu trabalho. Um dos mais famosos aí é o canil, que é um dos serviços mais importantes da Defesa Civil.
Quando começou esse canil, como é que ele funciona, Delcides? O canil ele começou em 96, né, logo após o acidente do Osasco Plaza, um feliz acidente. Né, tinha pessoas que tinham um certo interesse em estar desenvolvendo esse trabalho, e o canil foi praticamente estruturado por uma pessoa que tem muito valorosa lá na Defesa Civil, chamada Cecílio, né? Ele, além de gostar muito dos cães, ele se especializou, estudou, né? Sobre a vida do cão. Ele praticamente é a pessoa, assim, é o pilar central do nosso canil. A gente tem... agora já estamos com 4 cães lá, né? 2 já que estão para se aposentar esse ano, né? Que é a Dara tem a Dara, e tem uma outra lá que é uma Golden, também está para se aposentar, né? Elas são as mais bem treinadas, e a gente vem treinando alguns outros cães para estar substituindo ela, né? E o Cecílio que desenvolve, o Cecílio, mais o Zacarias, mais a Josi, o Castellani, enfim, toda a equipe da Defesa Civil, né? Que eu não lembro, acaba se envolvendo. Acaba se envolvendo no treinamento, no trabalho de fazer com que os cães, né, desenvolvam a aptidão para... Em quais casos eles são utilizados, Delcides? Por exemplo, numa situação como aquela como aconteceu do shopping aqui, seria a situação típica que você precisaria de um cão para estar trabalhando. Casos de soterramento? Não, de busca e salvamento na mata, também, por exemplo, quando desapareceu aquela pessoa, a gente colocou o cão em cima do barco e percorremos trechos da... Você lembra uma moça que foi levada na Zona Norte? Isso, a gente colocou o cão e ele foi percorrendo nas beiradas do rio Tietê. Estivemos presentes também em São Mateus, não sei se você lembra, em Guarulhos também, foi dos 2 locais onde os nossos cães estiveram trabalhando, né? Porque, na verdade, o trabalho de busca e salvamento com cães, ele não é feito somente por um canil, né? Na verdade, quando você tem uma pessoa que está embaixo dos escombros, né? Na verdade, você manda primeiro uma equipe de cães, né? Porque assim, quando você está com a equipe de cães, todo mundo tem que sair da área e ele substitui esse trabalho, né? Buscando pelo cheiro da pessoa, né? Bom, o cão indicou um lugar, você precisa ter uma equipe completamente diferente, né? Por exemplo, lá tinha 2 equipes, a de Osasco e a do bombeiro. Foi a de Osasco, lá em Guarulhos, por exemplo, que localizou o local onde estava o cadáver do segurança lá, né? Então, primeiro vai uma, depois vai outra, você está entendendo? Então, eles vão revezando, né, até chegar onde você tem que um cão do bombeiro indica e a da outra equipe da Defesa Civil de Osasco indica, com certeza é ali que aumenta o nível de certeza de que realmente tem que é ali que tem que ser escavado, é ali que a pessoa tem que ser buscada, né? Nós temos os 2 cães especializados lá, um é para cadáver, né, e o outro para pessoas sobreviventes, vivas, né? Sobreviventes, sim. Então eles têm funções específicas. Sim, também, não, eles têm que ser especializados, né? Por exemplo, tem o que busca na mata também, que aí é um macho, né? As 2 outras são cadelas, né? Na verdade, assim, porque é um treinamento muito específico que é feito, né? Não é somente o treinamento usual, né, de você ter um cão para a sua casa, ele tem que ser mais especializado. E nisso o Cecílio, que é o nosso supervisor o supervisor do canil lá, ele é muito dedicado a isso, ao estudo disso, e consegue... Na verdade, assim, a gente fala que o Cecílio faz os cachorros fazer matemática, né? E de fato faz mesmo, né? É mais ou menos os cães contam e
fazem uma série de atividades. Agora, o trabalho da Defesa Civil, Delcides, ele tem uma importância fundamental do apoio da população, né? Isso, Tanto no sentido é importante. A gente vai realizar agora aqui talvez ainda em março, a gente está acertando a data com o nosso secretário, com o doutor André, a gente vai realizar o segundo encontro municipal de proteção e defesa civil e comunidade, né? Já foi feito o primeiro, há 2 anos atrás, agora estamos fazendo o segundo. É importante, a gente também tem uma política de criar núcleos, né, de defesa civil, onde a gente treina as pessoas, os cidadãos, para situações de emergências imediatas, né? Situações como enchente, alagamento, incêndio, né? Que também a Defesa Civil tem esse papel importante. Um dos problemas muito sérios que Osasco tem é a queda de árvores, né? Porque também a Defesa Civil participa dessa situação de socorro, né? Quer dizer, caiu uma árvore, na verdade, a Defesa Civil que tem que ir desobstruir o logradouro público para dar passagem para as pessoas, e às vezes você tem árvore que cai em cima de carro, casa, né? Por exemplo, eu sempre digo, né, o desastre nunca ele vem sozinho, né? A chuva vem com o vento e daí assim, muita coisa você tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Agora, também a gente ouve muito falar da atuação da Defesa Civil em casos de deslizamento, em áreas de risco, a remoção de famílias. Essa é uma fase, um trabalho delicado da Defesa Civil. É delicado, nós temos em Osasco 69 áreas de risco, né, já mapeadas. A Defesa Civil sabe onde é que está todas, onde é que estão as famílias, onde é que está tudo, né? E a gente tem o trabalho de prevenção, de sempre estar fazendo monitoramento. Por exemplo, tem o que a gente chama lá de Jardim Arco-Íris. Tem no Jardim Arco-Íris, por exemplo, tem uma situação lá de ter pelo menos umas 50 casas que vão vir abaixo, né? Já retiramos as famílias, enfim, fizemos todo um trabalho de prevenção, agora estamos aguardando o recurso para, na verdade, botar as casas para baixo, porque não tem outra coisa para fazer a não ser isso, né, num local não tem como recuperação das encostas, não adianta. Ali tem algumas coisas que, na cidade, assim, um aterro muito grande que foi feito na Zona Norte, né, próximo ao aterro sanitário, né, e vamos, na verdade, derrubar. As famílias já foram removidas, retiradas, né, fizemos todo o diagnóstico de como isso aconteceu, né, evidentemente isso tem todo um trabalho anterior de prevenção, de diagnóstico, de verificação. Mas né? os agentes enfrentam resistência das famílias? Em algumas situações a gente enfrenta sim, infelizmente enfrentam. E daí, evidentemente, você tem que contar com apoio, com ajuda, seja da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mais da Guarda Municipal, que é um ente municipal também, porque as pessoas às vezes não querem sair, ou elas acham que aquilo não vai acontecer com elas, ou elas acham que não, enfim, ou que se elas saindo, alguém vai entrar lá e levar poucos pertences que ali ficaram, né? Então, mas a gente encontra resistência, né? Agora, tem que contornar. A gente acaba tendo que contornar, muitas vezes assim, a gente tem o poder, né? A gente procura evitar, né? Na verdade, assim, mas em situações desse tipo, onde a gente está diagnóstico o risco, a gente teria a condição de estar tirando a força, né? Porque, na verdade, a função da Defesa Civil é prevenção à vida, né? Então, ela tem esse poder, assim, mediante a lei, de interditar, de retirar a família, mesmo ela não querendo, né? Evidente que quando usa o instrumento da força, a coerção, né, nunca é bom. Não é uma situação ideal. Né? Não é a situação ideal. A gente procura evitar, mas muitas vezes a gente tem que trabalhar junto com a Guarda Municipal para fazer valer, na verdade,
a defesa da vida. Agora, dentro dessa parceria com a população, com a comunidade, no ano passado, 2013, vocês atuaram em conjunto aí com o pessoal do Jeep Clube, né? Isso, nós fizemos uma parceria com o Jeep Clube, né? Na verdade foi eu entendo que foi uma parceria exitosa, né? Na verdade é uma entidade sem fins lucrativos, muito importante no município, então são pessoas, são empresários, enfim, pessoas que na verdade estão se dispondo a ajudar a população, né? Então eles criaram a associação deles, né? E a gente, na verdade, fez a parceria, onde a gente passou um treinamento, já fizemos um treinamento com boa parte deles, e eles, assim, em situações de alagamento, eles podem estar sendo convocados para ajudar a gente a retirar os carros, né? Porque eles têm aqueles jipes parrudos, né? Que suportam um nível de água um pouco maior, né? Um pouco maior, né? E que tem uma certa potência também, né? Os carros da Defesa Civil, a maioria deles são carros pequenos, Gol, convencionais, né? Assim, carros de passeio. Carro de passeio, né? Não estou, na verdade, reclamando do que a gente tem, mas assim, o do Jeep Clube 4x4 já foram feitos para isso, né? Foram feitos para isso, então eles acabam tendo condição de estar dando um apoio, ajudando, né? Ainda não tivemos uma situação ainda que exigiu esse tipo de situação, né? Mas é o tal negócio, né? A gente sempre tem que a gente sempre trabalha com o inesperado, Sim. né? A gente não quer que aconteça, mas uma hora a gente pode ter que vir a convocá-los para ajudar, para apoiar a gente, e isso é sempre importante, né? Seja as entidades sem fins lucrativos, os próprios sindicatos podem estar criando núcleos de defesa civil. Tem um outro núcleo também que é o dos anjos, Anjos da Guarda Mirim, né? A gente deu treinamento para os jovens, tal, a gente sempre tem essa atividade sistemática, né? Até com o Canil também, a gente vai nas escolas, faz demonstração como se evacua, a evacuação da escola, a retirada das pessoas. O Brasil não tem muito essa política, que é muito comum lá fora, de fazer treinamentos, né, simulações. Simulações. A gente tem um setor que é o setor de eventos e treinamentos, que na verdade é dirigido para isso, né? Na rede municipal, a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria da Educação agora para poder ir em todas as escolas municipais, né? Para estar desenvolvendo essa atividade. Agora, Osasco tem desenvolvido uma campanha bastante intensa agora, sobretudo nesse período das chuvas, para a questão da população colaborar também, não jogar lixo não cai do entulhos. céu, né? Isso é extremamente importante, né? O prefeito Jorge Lapas, né, na verdade, teve essa percepção, né, em que na verdade, desenvolveu uma campanha bastante intensa nos meios de comunicação, com material de divulgação, e a gente também tem até distribuído esse material também para sempre levar uma informação um pouco mais e o cara perceber, né? De fato, às vezes você passa na rua, né? Os caras, ou numa situação de cheia, né, você percebe os sacos de lixo boiando, tal. Às vezes um pouco pior, sofá, televisão. E daí negou assim, por que a água leva? Porque simplesmente o cara não deu a destinação correta, não colocou no local certo, não chamou alguém para fazer a retirada da forma correta, o descarte daquilo lá de forma correta. É o que eu sempre digo, o entulho que o nego deixa na porta, com certeza vai para a boca de lobo para alagar a casa dele. É verdade. Vai entupir a boca de novo. Tá certo. Delcides, nosso programa infelizmente está chegando ao final, nosso tempo já se esgotou. Queria aqui agradecer a sua participação, a sua presença. A gente que eu agradeço. Eu queria ver se poderia a gente fazer dentro da disponibilidade de vocês, uma apresentação especial do Canil, né? O Canil como eu falei, é o nosso
Sem dúvida, é o nosso cartão de visita, né? Os cães eles têm um atrativo muito grande, as pessoas gostam muito, né? Sem dúvida, vamos a deixar gente aqui poderia- já de pronto, combinado, que numa próxima oportunidade falaremos exclusivamente desse trabalho tão bonito que é o Canil. Muito obrigado aí pela sua participação. eu E que você agradeço. já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.